Por isso ele pede: me dê a sua vida. Se você der a sua vida, eu posso usar você para dar vida. Deus não quer nada de você, Ele quer a sua vida, para que a sua vida gere vida nos outros. Oh irmãos, oh meu irmão, essa é uma geração que vai andar na cultura do reino. Irmão, a unção ela tem que ser mais forte do que a cultura. A gente diz: ah, mas o Brasil tem essa cultura. Não, querido, a unção tem que ser mais forte que a cultura. O Brasil ele tem um problema. Eu amo a minha nação e eu não pretendo ir embora dela nunca. Eu amo a minha nação, mas o Brasil foi colonizado. Ele aprendeu a receber, mas não aprendeu a dar. Ele aprendeu a receber pessoas na sua terra, mas não aprendeu a dar. Ele não aprendeu. O reino de Deus, ele tem uma constituição, ele tem uma cultura. Você sabia que Israel é a única nação que não tem uma cultura? Israel não tem uma cultura. Eles têm uma revelação de Deus. Aquilo que eles fazem é porque Deus falou para eles fazer. Não foi nenhum homem que ensinou. Eles não têm uma cultura, eles têm uma revelação de Deus. Não é a cultura que se transformou em lei divina, mas a lei divina que assumiu um aspecto cultural. Deus deu uma lei divina para eles que se transformou num aspecto cultural. E às vezes alguns de nós queremos pegar a cultura de Israel, mas não conhecemos os princípios daquela cultura. Querido, Deus quer te levar de volta ao coração dele e usar você para transformar a sua geração. Você pode ser aquele pinguim humano, aquele dançarino diferente, rouco, que ninguém entende, nem sua família. Você pode ser aquele pinguim rouco que nunca vai gravar um CD. Aleluia. Que você é diferente. Talvez você não cabe na sua comunidade, talvez você nem a sua família entende a unção que está sobre a sua vida. Mas Jesus veio para devolver o Éden para você, para devolver a terra para você, para devolver a cultura do céu para você. E dessa vez, escute, meu Deus. Primeiro ele faz o Éden e coloca o homem no Éden. Agora não, agora ele fez diferente. Agora ele colocou o reino em você e não você no reino. Primeiro ele fez o jardim e colocou o homem no jardim. O homem perdeu o jardim, agora não. Agora você pode se perder, mas o reino você nunca vai perder, porque o reino está aí dentro. Agora ele fez diferente. Ele não colocou um homem no lugar, ele colocou um lugar no homem. Ele escondeu o reino no homem, para que esse homem possa ser reino na Europa, possa ser reino na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Então hoje você não precisa mais procurar uma igreja abençoada. Se tu uma bênção em qualquer lugar. Se tu uma bênção na prisão, se tu uma bênção no hospital, se tu uma bênção no meio da corrupção, se tu em qualquer lugar, o reino está em você. Adão perdeu o Éden, porque nós perdemos o ambiente de glória quando nós pecamos. Só que agora, você que pecou, você pensa que perdeu o ambiente, mas eu quero dizer que o ambiente ainda está em você. E se você parar de olhar para fora e começar a retornar, olhar para dentro, o ambiente vai se fazer propício a você de novo. E não espere ir para a eternidade para ir para o reino, porque o reino já está em você. Estabeleça ele hoje na terra, ande com ele hoje. Por isso que o povo de Israel não podia entender quando Deus disse: Ciro, meu servo, Ciro, meu ungido, Ciro, meu pastor. Como Deus vai usar um pagão, cara, para salvar a sua nação? Deus não está nem aí para a nossa religião, irmãos. Deus não está nem aí para o nosso evangeliquez, para nossas estruturas gospel. Não, Deus não está nem aí. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer, como bem Ele entende, porque Ele é Deus.
eu mato e faço viver, diz o Senhor. Ciro, ele deveria permitir o retorno dos exilados a Jerusalém. Ciro deveria financiar um pagão financiando o templo do Senhor. Como que Israel vai entender um negócio desse? Um pagão, um rei pagão, dando dinheiro para a reconstrução do templo, devolvendo os utensílios de ouro que Nabucodonosor levou. Ciro devolveu tudo. 5.400 peças de ouro e prata Ciro devolveu. Depois você lê Esdras capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando aqui, está escrito lá. Devolveu inclusive os utensílios da casa do Senhor. Entregou tudo a Sesbazar, que é o mesmo nome para Zorobabel. Sesbazar significa adorador do fogo. Zorobabel significa aquele que nasceu na Babilônia. Você pode entender, o povo judeu não podia entender isso. Um pagão investido no templo. E assim vai acontecer na restauração dos nossos dias. Muitos pagãos vão dizer: eu quero investir na obra de Deus. Se prepare. Se os crentes não vão dar, não precisa. Deus vai levantar os pagãos. Até os pagãos vão levantar dinheiro para sustento da obra de Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, a glória é de Deus, a unção é de Deus, o homem é de Deus, o mal é de Deus, o bem é de Deus, tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Está tudo sob controle dele. Aleluia. Por isso quem sustenta a obra não é o dizimista, irmão. Quem sustenta a obra é o Senhor. Aleluia. Nenhum rei de Judá foi usado aqui, mas um rei pagão, gostasse o povo ou não. Sabe por quê? Porque Deus não para o seu propósito. Ele chama um pagão de meu pastor, meu ungido, meu servo. Chamar de ungido não, ungido é pesado. Ele chamou Ciro, meu ungido. O próprio Deus quebrando a estrutura religiosa, usando Ciro para reconstruir o templo. Não, essa é muito forte. Sabe por que Deus deixa claro aqui que Ele não perde o controle? Vitória ou derrota, paz ou guerra, tudo vem dEle. Aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Ele escondeu tudo aí dentro. Está aí dentro de você. Olha aí para dentro. Está procurando o que aqui fora? O que é que você está procurando aqui fora, meu irmão? Paulo foi claro quando ele disse que nós temos um tesouro no vaso de barro. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, ele diz: temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Abra comigo Efésios capítulo 3, abra. Oh meu Deus, nós já vamos terminar. Já também não, né? Mas nós já vamos. Efésios. Não, todo crente precisa ler Efésios e estudar Efésios. Efésios capítulo 3 versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Diga comigo: mistério. A dispensação do mistério que Deus, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora, diga comigo, agora. Não, é agora. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais.
A igreja vai trazer uma revelação para os nossos dias. A igreja vai andar na frente. Aleluia. Eu quero declarar que a ciência vai ter que consultar a Bíblia. A ciência vai ter que consultar a Bíblia, porque a multiforme sabedoria de Deus, o que estava oculto, agora está sendo revelado pela igreja. Irmãos, há pelo menos 3 dispensações no Evangelho: a dispensação, o mistério oculto de Deus, a revelação; o mistério da graça manifesto em Cristo, e da plenitude estabelecida no Espírito. O mistério que estava oculto em Deus, que por Cristo foi manifesto e agora está sendo estabelecido pelo Espírito. Deus escondeu uma coisa para a nossa época. Amém. Por isso que quando Jesus apareceu, alguns profetas entenderam, aqueles 3 reis magos entenderam mais do que muitos profetas de Jerusalém. Na época eles não entenderam o que estava acontecendo ali, Jesus sendo manifesto. Jesus veio para manifestar o céu de glória. Toda a riqueza Deus esconde no homem, amém? Deus não esconde nada de você, Ele esconde em você. As coisas materiais, as coisas preciosas da terra, Deus escondeu. Por isso que Ele escondeu a prata, o ouro, o petróleo, as pedras preciosas, estão tudo no meio da terra, escondida. Não é assim? Por quê? Porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Agora, as coisas espirituais, Deus escondeu no homem, Ele não escondeu do homem. Paulo diz: o mistério que estava oculto, que nem aos anjos foi revelado, agora está sendo revelado à igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, olha aqui para mim, querido, você precisa entender o que você está ouvindo. Tem coisa escondida dentro de você que nem a NASA sabe, que nem os cientistas sabem, que ninguém sabe, está em você. Deus colocou, porque o reino de Deus está em você. Deus escondeu Jesus. Deus escondeu Moisés. Quando Satanás quis matar Moisés, Faraó quis matar Moisés, Deus foi lá e escondeu Moisés na casa de Faraó. Quando Herodes quis matar Jesus, Deus escondeu Jesus. Por quê? Porque o diabo não sabe quem são os escolhidos. Por isso ele mandava matar todos. Por isso o Salmo número 2, versos 6 e 7 diz: Tu és o meu ungido, eu te escolhi, tornarei público o decreto e direi: Tu és o meu ungido. O diabo não conhecia Jesus até os 30 anos. Para o diabo, Jesus é o filho da Maria e do José. Mas quando o céu abriu e disse: Este é o meu filho amado, foi que o diabo descobriu que ele era Jesus, que ele era o Salvador. Por isso que logo em seguida o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo. Porque o diabo até ali nunca tinha dado uma tentadinha legal. Tinha dado a tentada que todo homem tem normal, a tentação do dia a dia, mas não como um libertador, não como um salvador, não como alguém que veio para andar em lugares altos. Essa tentação, essa capetada miúda aí, irmão, que tenta parar a gente todo dia. Não, eu não estou falando dessa capetada miúda. Eu estou falando de principados, potestades, hostes celestiais da maldade. E à medida que a sua unção cresce, a guerra cresce. Amém, querido? Escute, o seu nível de confronto será o seu nível de unção. Agora o nível de pressão vai determinar o nível de glória que você está andando no Senhor. Se tem pressão, sossega, porque tem glória, muita glória. Deus esconde as coisas preciosas. Ele escondeu o plano de salvação na genealogia. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu dar um recado aqui para você.
toda genealogia. Por que a genealogia na Bíblia? Mãe de tal, pai de tal, e que é filho de tal. Toda genealogia da Bíblia tem coisas escondidas, porque Deus esconde nos homens o plano eterno. Abra comigo aí Gênesis capítulo 5. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Isso é doideira. Gênesis capítulo 5. Pegou aí? Olha o que está escrito aqui. Preste atenção no que eu vou ler. Me dá atenção, me dá sua atenção agora. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2: macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Versículo 3: Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Versículo 6: viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Versículo 9: viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Versículo 12: viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalel. Oi. Versículo 15: viveu Malalel. Meu Deus, para que nome lindo é esse? Malalel 75 anos e gerou Jared. Versículo 18: viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21: viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Versículo 25: viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Versículo 28: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Você viu a genealogia de Adão até Noé. Agora olha o que significa o nome de cada um. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa fraco, mortal, Cainã significa lamentação ou aflição, Malalel significa santo Deus, Jared descerá, Enoque significa ensino ou instrução, Matusalém significa quando ele se for, virá. Lameque significa ausência de esperança. Noé significa alívio e conforto. Agora, se você pegar o nome de todos eles, dá uma frase que é assim: ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus, irmão. Ele pega a salvação e esconde na genealogia, porque Deus não esconde nada fora do homem, Ele esconde tudo para o homem descobrir, porque é isso que Deus quer, que você ande com Ele e descubra. Por isso Ele diz: dar-te-ei tesouro das trevas e riquezas encobertas. Eu vou te dar coisa que ninguém sabe, que você não vai aprender em salas de aula. Descubra as verdades de Deus nos homens. Por isso, quando eu olho para um homem, eu não vejo um traficante, eu vejo a glória de Deus na vida dele, porque o reino de Deus está dentro dele. Por isso, quando eu olho para um homem mau, eu sei que Deus não fez ele para o mal, Deus fez ele para o bem. Porque aquele que é tentado por mal, não diga que é tentado por Deus. Eu sei que dentro daquele cara tem algo de Deus, porque Deus soprou o seu espírito nele. Então para de olhar para o rótulo e começa a olhar para dentro das pessoas. Veja nela o que Jesus viu um dia. Viu tantas coisas que morreu por ela. Sem você ter nascido, Jesus morreu por você. Tudo está escondido na Bíblia, querido. E Deus pega a Bíblia e coloca dentro de você. Por isso Ele te chama de carta viva nessa noite. Entenda isso, querido. Deus não vai esconder nada de você. Ele vai contar tudo. Mas por favor, tenha tempo para ouvir. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, é para você ouvir o que Ele está por fazer.
Então, querido, acorda. Passe mais tempo com Ele. Deixa que as palavras da Bíblia saltem no seu espírito. Leia, até na genealogia, Deus tem uma mensagem para você. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá do céu, trazendo ao alívio e conforto aquele que tem falta de esperança. Ele está falando de Jesus. Ele pegou toda o propósito eterno e escondeu dentro da genealogia de Adão a Noé. Noé, ele recomeçou. Com Jesus ele recomeçou. E ele está querendo recomeçar aqui hoje de novo. A nossa geração é uma geração de recomeço. Uma geração que vai levar a igreja para um trilho que ela nunca andou. Eu quero entender isso melhor, querido. E eu quero dar uma resposta para Deus, para a minha geração. Eu quero andar nessa revelação. Interpretar o que Deus está dizendo e aplicar corretamente com maturidade.